Queridos, eu quero cumprimentar a todos na maravilhosa e gloriosa paz, a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador, do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos andar sempre, caminhar sempre nas mãos do Senhor, aprender sempre do Senhor e da Sua Palavra e sermos sempre orientados pelo Espírito Santo de Deus. Muito bem, hoje nós vamos abordar um assunto que eu diria polêmico. Polêmico por quê? Por causa de Deus? Não. Por causa do homem. Eu vou explicar. A pergunta é: Deus se arrepende? Nós vemos essa citação na Bíblia diversas vezes. E Deus se arrependeu disso, e Deus se arrependeu daquilo, e se arrependeu Deus de ter criado o homem. Bom, vamos começar pelo próprio sentido da palavra arrepender-se. Arrepender-se significa você perceber, notar, reconhecer que fez algo errado. Portanto, você está lamentando aquilo. Ou você vai mudar a sua postura para corrigir algo que fez de errado. Ninguém se arrepende daquilo que fez correto, certo. Amados, essa definição serve para o homem, mas para Deus não serve. Por quê? Porque Deus não faz nada de errado. Porque Cristo nunca fez nada de errado. Nem tampouco o Espírito Santo de Deus. Eu vou dar um exemplo em Cristo, que o diabo o tentou tanto, está escrito que Cristo foi tentado em tudo, porém sem pecado. Porque se ele errasse uma vez, se ele pecasse uma vez, toda a obra seria destruída. Então, queridos, Deus não se arrepende. Mas, pastor, como que nós vemos tantas vezes citações do tipo Deus se arrependeu? Por que que lá no livro de Jeremias, no capítulo 15, no versículo de número 16, Deus diz assim: estou cansado de me arrepender? Vamos explicar. Primeiro, nós sabemos que Deus não erra. Nós sabemos que Deus é perfeito. Que Deus é perfeito. Se nós abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, no versículo de número 48, nós vamos ver assim, preste atenção, Deus falando: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, Deus, que está nos céus. Cristo falando: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Quem é perfeito não erra. Quem não erra não tem por que se arrepender. Em muitas destas passagens que nós vemos falar sobre Deus arrepender-se, sempre ou quase sempre é o homem dizendo para Deus. Jeremias, Moisés dizendo: Senhor, então se arrepende daquilo que tu disseste que faria. Amados, é o homem falando, não Deus falando. Queridos, e eu posso citar outras passagens, Jeremias 15, 6, Jeremias 26, 13, Jeremias 18, 8 e 10. Certo? Há dois problemas aí. O primeiro, Deus faz uma promessa. E esta promessa é uma promessa condicional. O que é uma promessa condicional?
Eu já ministrei aqui sobre o Monte Gerizim e o Monte Ebal. O Monte Gerizim foram proclamadas as bênçãos por 6 tribos. O Monte Ebal foram proclamadas as maldições. E se você pegar essa passagem na palavra de Deus, você vai ver que Deus diz assim: se você fizer como eu hoje te ordeno, te acontecerão todas estas coisas boas. Porém, se você não fizer, te acontecerão todas estas coisas ruins. O ruim é sempre a negação do bem. Não aconteceu o bem, a consequência é ruim. O que eu quero te dizer é que Deus fez uma promessa no Monte Gerizim. E outra promessa, eu diria mais esclarecimento, no Monte Ebal. Sempre com a palavra se, significando depende de você. Então é uma promessa condicional. Se o homem efetuar assim, haverá esta consequência. Se o homem escolher outro caminho, haverá uma outra consequência. Boa parte das promessas de Deus são promessas que são condicionais. Deus oferece o caminho bom, o caminho mau. Escolhe. Se escolher o bom, amém. Se você escolher o mal, você já sabe quais são as consequências. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é uma coisa muito comum a gente ver, que é o problema das traduções. Porque a Bíblia foi escrita o Antigo Testamento no hebraico, o Novo Testamento no grego, e foi traduzido para o latim, foi traduzido para isso, para aquilo, e vai de país a país, é o livro mais traduzido no mundo inteiro. E muitas vezes, não se encontra uma palavra ideal, ou uma maneira mais sensata de se traduzir aquilo que está escrito lá no original. Há palavras que ninguém no mundo entende. Você quer um exemplo? Se eu for na Europa, em qualquer país, e disser, olha, no Brasil, eu estou com muita saudade do Brasil, ninguém vai entender o que eu disse. Porque saudade é uma palavra absolutamente brasileira. Até o português, nossos irmãos, ou os angolanos, ou os outros dos 7, 8 países que falam a nossa língua, eles não conhecem saudade. Eles falam nostalgia. Então, queridos, às vezes você vai ver a palavra arrepende e na verdade significa outra coisa. Por exemplo, Deus fez uma promessa condicionada ao ser do homem. E o homem não cumpriu. Então, Deus se demoveu daquilo que ele pretendia e veio, logicamente, aquilo que o homem escolheu. Significa Deus tornou atrás do que pretendia fazer, porque era condicionado à atitude do homem. Então, Deus fez aquilo que decorrente da escolha do homem. Deus não tornou atrás, Deus tornou atrás, Deus voltou atrás. Deus deu a promessa de uma bênção condicionada à atitude do homem. Então, Deus mudou a sua decisão de abençoar. Por quê? Porque Ele é o Deus de justiça e o homem é que faz a escolha. O homem é que escolhe o que faz e, consequentemente, determina o que vem sobre ele. Vou abrir o Salmo de número 110 da palavra do Senhor nosso Deus. Veja o que está escrito no versículo de número 4. Está escrito assim, 110, versículo de número 4. Veja bem, jurou o Senhor e não se arrependerá. Quer dizer, não mudará de opinião.
Jurou o Senhor e não mudará de opinião. Sabe, queridos, o que eu quero te dizer é que Deus dá ao homem opção A, opção B, C e C. E o que o homem escolher é o que ele vai receber. Há a pretensão de Deus, no seu amor, na sua graça e na sua misericórdia, de nos abençoar sempre. Mas, queridos, quem nos aparta da bênção de Deus? Quem nos afasta da bênção de Deus? Somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Desculpe a minha sinceridade, não adianta jogar a culpa nas costas do diabo, porque ele não é dono dos seus atos. Você tem o livre-arbítrio. Eu tenho o livre-arbítrio. Então, amado, eu quero citar aqui algumas passagens para você ver. Quer um outro exemplo? Eu estou falando de Deus se arrepender. Mas a gente vê, por exemplo, na Bíblia escrito: e Deus tentou a fulano. Deus tentou a fulano. Como se Deus tentasse as pessoas. Amado, livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo de número 13. Tiago é depois do livro de Hebreus. Tiago, capítulo 1, no versículo de número 13. Você sabe o que está escrito? Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus a ninguém tenta. Tentar significa induzir ao mal. E Deus não faz isso. Por que que Deus não faz isso? Eu te digo, por que que Deus não faz isso? Porque Ele nos ama. Qual é o pai que deseja o mal para o seu filho? Outro dia alguém me disse, mas lá no livro de Jeremias, capítulo 15, versículo 6, está escrito que Deus diz: estou cansado de me arrepender. Eu falei, melhor seria traduzir para: estou cansado de te suportar, de te sofrer, de suportar as consequências dos seus atos. Querido, Deus, Ele é o Deus, o Pai, que nos ama e deseja o melhor para nós. Você quer ver? Abra comigo aí a tua Bíblia. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 4. Olha o que está escrito. Qual é a vontade de Deus? Está escrito assim: porque isto é bom, agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Lá no livro do profeta Jeremias, né? Lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, veja você o que está escrito aqui, meu querido. O que Deus fala. Porque eu, Deus, bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o seu coração. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz, e não pensamentos de mal. Amado, preste atenção numa coisa. O nosso Deus é um Deus misericordioso. É uma palavra mal colocada?
é uma palavra mal traduzida. Só pode se arrepender quem faz algo errado. E Deus nunca fez e nunca vai fazer algo errado. Há o fator condicionante. Deus dá uma promessa, porém Ele condiciona o cumprimento desta promessa à tua obediência. E se você for desobediente, aquilo é tirado. E Deus não se arrepende da promessa que te fez. Mas do mesmo jeito que Ele é um Deus de amor, graça e misericórdia, Ele é um Deus de justiça. A palavra fala que aquilo que o homem planta, o homem colherá. Deus diz assim: lança o teu pão sobre as muitas águas, e depois de muito tempo o recolherás. Muito bem, queridos. Eu poderia passar aqui com inúmeras citações, mas eu quero colocar somente mais umas duas. Números 23, versículo 19. Veja bem o que está escrito sobre Deus. Números 23, 19. Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Ok? Porventura diria ele e não o faria? Falaria e não confirmaria? E começa dizendo: Deus não é como o homem para que minta, nem como os filhos dos homens para que se arrependa. Para que se arrependa. Último, lá no livro de Tiago, Tiago é depois de Hebreus, eu já falei isso, né? Lá no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, está escrito exatamente isto: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, Pai com letra maiúscula, Deus. Olha o final do versículo 17 do capítulo 1, primeiro de Tiago. Vem dos pais das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Queridos, Deus é perfeito. E sendo perfeito, a sua palavra é perfeita. E sendo perfeito, tudo quanto ele faz, perfeito é. Mateus capítulo 5, versículo de número 48. Presta atenção. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Hebreus capítulo 7, versículo de número 28. Diz assim: porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho Jesus Cristo perfeito para sempre. Então, querido, quando você ler a palavra Deus se arrependeu, tenha plena certeza, está mal traduzida ou é uma promessa dependendo da ação do homem, e Deus não se arrependeu, não. Deus simplesmente agiu em função da escolha do homem. É uma palavra que causa dúvidas, por isso que nós abordamos esse assunto. Reflita, coloque-se na presença do Senhor, peça a Ele que abra o seu entendimento, e Ele vai falar com você, completando e tirando as tuas dúvidas. Ok? Que o Senhor nosso Deus te abençoe. Se você tiver alguma dúvida e quiser mandar aí pelos comentários do YouTube, por favor, esteja à vontade que nós responderemos. Fique na graça, fique na paz e fique no amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus.